Amados irmãos, cá estamos na sexta-feira, já da 8ª semana depois do domingo de Pentecostes. E hoje a igreja celebra a festa de Santo Apolinário, bispo e mártir. Por uma distração nossa, os paramentos deveriam ser vermelhos, nós somos paramentos verdes, mas o que importa é a intenção. Santo Apolinário, ele nasceu em Ravenna e, sendo o seu primeiro bispo nessa diocese, morreu mártir na sua igreja. Admite-se comumente que ele evangelizou o território de Ravenna por volta do ano 200 depois de Cristo, século III. A Basílica de Santo Apolinário em Ravenna é uma das joias da arte bizantina do século VI. Então, Santo Apolinário foi um dos primeiros santos, logo na época ainda da perseguição da igreja. E nós vemos isso nas leituras que nos são hoje apresentadas de uma maneira muito pertinente, voltada para a sua ação enquanto bispo e enquanto mártir. Diz a primeira carta de São Pedro, que nós acabamos de ouvir, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Caríssimos, aos anciãos que estão entre vós, eu, ancião como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante como eles naquela glória que será manifestada um dia, peço encarecidamente isto: apacentai o rebanho de Deus, que vos está confiado, tendo cuidado dele, não constrangidos, mas de boa vontade, segundo Deus. Então, São Pedro, sendo o primeiro entre os apóstolos, ele era designado por Cristo, foi designado por Cristo como aquele que tem a primazia, antecedência e preponderância sobre os apóstolos, que nós chamamos hoje, que foi o primeiro Papa da Igreja. E ele já exortava aos anciãos, a palavra ancião aqui no sentido não de senectude, não de idade, mas a tradução presbiteró, em grego, cujo livro foi escrito, essa carta de São Pedro. Em grego, presbiteró significa ancião no sentido de liderança, o presbítero, aquele que tem a guarda, ou seja, o pastoreio daquele rebanho. Então ele se dirige aos pastores: apacentai o rebanho de Deus, que vos está confiado, tendo cuidado dele, não constrangidos, mas de boa vontade, segundo a vontade de Deus. Então a missão do pastor é apacentar. O que é apacentar? É cuidar, né? Quando nós vemos uma situação de rebanho, na montanha, nos vales, no pasto, vemos lá o pastor que ele apacenta, ele está sempre tomando conta, está sempre andando entre as suas ovelhas ou o seu rebanho e ele protegendo-os de qualquer ameaça. Apacentar significa cuidar, conservar. Não por amor do lucro, mas por dedicação. Então, o pastor, independentemente e diferentemente do mercenário, ele não está preocupado com o lucro, ou seja, com o bem material, mas ele está preocupado com a alma, com o cuidado que ele deve ter. E isso é muito pertinente para nós hoje, quando nós percebemos que dentro da nossa própria igreja existem pastores, ou sedicentes pastores, que em vez de apacentar o rebanho, diria Santo Agostinho, apacentam a si mesmos. Eles estão mais preocupados em negociar, em ter lucros. Infelizmente, na igreja que nós vemos que muitos pastores, em vez de serem verdadeiros cuidadores, supervisores, verdadeiros pastores do seu rebanho, são homens de negócio. Administram as coisas de Deus mais preocupados com o patrimônio material, com o acervo patrimonial, do que com as almas, com o cuidado e o zelo pastoral. E que nós vemos, infelizmente, a realidade é que muitas almas, muitas ovelhas se afastam do rebanho. E hoje, se torna comum dizerem, mas não eram católicos, não eram verdadeiros católicos, se afastaram. Isso é uma temeridade afirmar esse tipo de coisa. Eu já vi padres e alguns bispos até dizerem que se afastou porque não eram católicos. Isso não é verdade.
Não é porque a ovelha se afasta do rebanho, ela deixa de ser ovelha, muito pelo contrário. Jesus diz que o pastor tem que ir atrás daquela ovelha que se afastou. Não aquela que está se afastando, mas que já foi embora, já é fato consumado. Ele não pode vir com essa desculpa, jogar a culpa em cima da ovelha. A culpa é sua. O pastor é você, não é aquela ovelha. Ela está sob o seu cuidado. Então você tem que ir atrás dela e cuidar para que aquelas que estejam não se afastem. Então é muito fácil, uma verdadeira hipocrisia, culpar a ovelha de ter se afastado do rebanho. Se ela se afastou, algum motivo houve, alguma motivação fez com que ela se afastasse do seu rebanho, da sua agremiação, da sua igreja. Então é isso que São Pedro fala aqui. Ele chama a atenção do pastor, que tem que apacentar, não de forma que venha constrangê-los, mas que buscasse as coisas conforme o coração de Deus. E ele continua, não por amor do lucro, mas por dedicação, não como para dominar sobre a herança do Senhor, mas feitos sinceramente os modelos do rebanho. E quando aparecer o príncipe dos pastores, que é Jesus, recebereis a coroa imarcessível de glória. Porque, na verdade, nós não somos os verdadeiros pastores do rebanho. Nós somos apenas cuidadores, responsáveis, administradores do verdadeiro dono que é Jesus. E ele vai querer a prestação de contas de cada uma dessas ovelhas. Continua São Pedro. Também vós, jovens, ele se dirigia aos presbíteros, agora se dirige aos jovens. Também vós, jovens, sede submissos aos anciãos, aos presbíteros. Mostrai toda a humildade, uns para com os outros, porque Deus, essa máxima é conhecida de São Pedro, porque Deus resiste aos orgulhosos. O que Deus resiste aos orgulhosos? Ele não aceita. Ele também enfrenta os orgulhosos. Deus não gosta de quem é orgulhoso. Deus, ele não suporta a atitude de soberba e a atitude de falta de humildade, seja lá quem for. E dá a sua graça aos humildes. Olha como é que Deus ele faz justamente essa seleção, essa seletividade. Não porque ele faz essa seleção porque ele quer, mas por disposição da alma de cada um. Então, se você é orgulhoso, se você é soberbo, Deus vai lhe resistir e não vai lhe dar a sua graça. Mas se você se coloca numa situação de humildade, Deus lhe dá a sua graça gratuitamente. Continua o apóstolo. Humilhai-vos, pois, sob a mão poderosa de Deus, para que vos exalte quando julgar melhor. Descarregai nele, jogai no Senhor todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Aí ele faz aquela admoestação que geralmente nas completas nós rezamos na hora da liturgia das horas. Sede sóbrios e estai atentos, alertas e atenção, porque o demônio, vosso adversário, ronda-vos como um leão a rugir, buscando a quem devorar. Resistir firmes na fé, sabendo que vossos irmãos, espalhados pelo mundo, suportam as mesmas provas. Então vejam, São Pedro nos exorta, cuidado, o demônio está sempre ao redor, e aqui se dirigindo aos jovens, mas vale para todos nós, que o demônio está sempre buscando a quem devorar, sempre nos circundando. E na primeira oportunidade, ele nos derruba e nos destrói. Mas ele fala, resistir firmes na fé. O que é resistir firme na fé? É perseverar no amor de Deus. Por outro lado, o Senhor Deus, de toda a graça, aquele que vos chamou Jesus Cristo, a sua eterna glória, depois de uma breve prova, ele mesmo vos aperfeiçoará, fortificará e tornará invencíveis. Vejam, a graça de Deus nos torna invencíveis diante de qualquer provação. A ele seja dada a glória pelos séculos. E o Evangelho de hoje, segundo o evangelista São Lucas, que é secretário de São Paulo, ele provavelmente não deva ter conhecido Jesus, ou se conheceu, não teve a intimidade que os demais apóstolos.
Lucas não foi apóstolo, foi apenas evangelista. E ele diz: naquele tempo, levantou-se entre os discípulos uma contenda, ou seja, uma disputa, sobre qual deles seria considerado o maior. Vejam, já entre os apóstolos, né, antes da paixão do Senhor, eles estavam disputando quem seria o maior entre eles. Né? Isso nos soa bem conhecido. Né? Jesus, porém, disse-lhes: os reis pagãos fazem pesar sobre eles seu domínio e chamam benfeitores. Quer dizer, as pessoas são oprimidas pelos reis, pelos governantes, e mesmo assim os povos os chamam de benfeitores, aos que mandam neles. As pessoas têm esse fascínio pelos poderosos. Não assim entre vós, não pode ser assim entre vocês. Ao contrário, que o maior entre vós proceda como se fosse o mais pequeno, e o que governa como que serve. Na igreja, né, no rebanho de Cristo, na sua instituição, quem é o maior é aquele que serve, enquanto que nos valores do mundo, o maior é aquele que é servido. Aqueles que colocam sobre o povo, impõem uma opressão e que se beneficiam desse poder de constrangimento para se servirem, se beneficiarem. E o povo ainda se submete a isso e os louva e os prestigia. Mas na igreja é o contrário. A lógica de Cristo é: aquele que é o maior é aquele que serve, e aquele que governa é aquele que está a serviço dos outros. Na verdade, de Jesus, quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Geralmente, a visão que nós temos de poder e de autoridade é aquele que está à mesa sentado, e o servidor é o garçom, aquele que está servindo. Geralmente nós julgamos que o maior é quem está sentado sendo servido. Pois eu estou no meio de vós como quem serve. Então Jesus mostra com o seu exemplo que ele é o maior, mas é ele que está servindo. Quem quiser ser o maior, seja como ele. Mas enfim, vós acompanhaste-me nas minhas provas, e por isso que eu vos vou preparar um reino, como meu Pai preparou para mim. Quero que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e que vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então Jesus, ele ali, enquanto seus discípulos, seus apóstolos, disputavam entre si quem seria o maior, Jesus os ensina: quem quiser ser o maior, que seja o servidor, assim como eu estou servindo vocês. E que valerá a pena ter essa atitude, ter essa abnegação, ter esse comportamento, porque diante de Deus no céu sentarão nos tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Vejam, amados irmãos, que a vida cristã exige de nós uma total renúncia de si mesmo, despojarmos de tudo, largarmos tudo nessa vida. Às vezes projetos que nós temos até legítimos de progredirmos ou numa profissão, ou num trabalho, num projeto pessoal. Mas o Senhor nos convida a algo muito maior, que é a participação do seu reino, que já começa aqui, a nos colocarmos a serviço, nos colocarmos em atitude de servidão, não só ao próprio Deus, mas também aos irmãos. Que a nossa disputa seja na santidade, em procurarmos ser melhor a cada dia, aperfeiçoar a nossa vida espiritual, e não no domínio sobre o outro, na autoridade sobre o outro, mas procurar, promover, criar um ambiente de alegria, de felicidade, de pertença ao Senhor. Essa é a vocação a que nós somos chamados. E que o Senhor tenha compaixão de nós e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus.